Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre maior. Vamos agradecer por estarmos reunidos para a nossa primeira reunião do ano, após o recesso da Casa Espírita, e aqui estamos imbuídos na vontade de aprender, e mais do que tudo, colocar em prática aquilo que aprendemos em todos os momentos da nossa vida, de alegria, de tristeza, né, de aprendizado constante, porque a vida é o aprendizado. Agradecemos, Senhor Jesus, a equipe espiritual do nosso cantinho, que nos visita a todos, cada um de nós em nossos lares, trazendo paz, harmonia, serenidade para todos. Também pedimos por todos os companheiros e companheiras que não estão presentes no nosso estudo. Pedimos que a equipe socorrista do nosso cantinho possa visitar cada um, levando a nossa vibração de amor, de paz e de carinho. Deixamos, Senhor, a nossa prece entregue nas mãos da equipe espiritual para abrirmos a nossa reunião de estudos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Muito bem. Bom, boa noite a todos que eu ainda não cumprimentei, e eu queria só fazer uma pequena lembrança, né, do que nós estávamos estudando, né, e na última reunião do nosso estudo, né, o Kardec, me desculpem, também não é o Alexandre, o André Luiz, né, ele pergunta o seguinte: como interpretar de maneira simples as três regiões de vida cerebral a que nos referimos, né? Porque o Jerônimo, né, tinha falado em diferentes... É Jerônimo ou Calderaro? Bom, Calderaro. é Calderaro, isso. Desculpe, Jerônimo era no anterior. Ele diz assim: nervos, zona motora e lobos frontais no corpo carnal, traduzindo impulsividade, experiência e noções superiores da alma, né? Constituem campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. Então, os nervos, né, a zona motora e os lóbulos frontais. Todos são constituídos aí, né, os nervos são basicamente a continuidade do neurônio, né? O neurônio tem o corpo neuronal, né, onde você tem o núcleo, organelas, alguma coisa, e aí sai uma extensão, né,
que é o que a gente chama de axônio. Então, cada uma das células nervosas tem um axônio, um conjunto de axônios unidos todos de uma mesma região constituem um nervo, né? E esses nervos vão para todas as partes do nosso corpo, atingindo todas as vísceras, né, todos os órgãos, né, principais do nosso corpo, né, principais não, todos os órgãos mesmo, inclusive a pele, tudo, vão ter essas terminações nervosas, né, vão constituir, então, todo o conjunto, né, de células neuronais, né? Ou parte delas, como os axônios formando os nervos. A zona motora, obviamente, dentro do cérebro, nós temos um conjunto grande de neurônios com as suas terminações nervosas que, vamos dizer assim, organizam, né, todo o controle motor do corpo, de todos os órgãos, os movimentos voluntários ou involuntários, né? Todos os órgãos têm um mecanismo adequado de funcionamento, tudo isso é controlado pelo cérebro, né? E as descargas neuronais que vão, por exemplo, acalmar ou nos impulsionar para as coisas, né? Para a realização de coisas. E os lobos frontais, né? Que é onde você tem, vamos dizer assim, os principais atributos, né? Do desenvolvimento da inteligência, da mente, tudo. Então, ele fala assim, esses, no corpo carnal, né? Traduzem impulsividade, experiência e noções superiores da alma, em que as nossas mentes podem se fixar, né? E aí ele faz toda uma explicação mostrando a importância de não haver a fixação numa ou noutra, né, situação. Então, por exemplo, a gente fala assim, nossa, mas não seria bom que nós nos fixássemos, né, naquilo que ele chama aqui de as noções superiores da alma, né? E ele fala, olha, você tem que tomar cuidado, porque se você fixar-se somente nessas questões das noções superiores da alma, você corre o risco de cair na contemplação, né? Sem ação, sem produto, sem nada, né? Que possa levar você a agir, né? Então, de uma maneira geral, nós precisamos, né, a aprender a utilizar todos esses setores do nosso cérebro de maneira equilibrada. Então, é isso que ele responde para o Kardec, né? Ah, meu Deus do céu, para o André Luiz, nesse conjunto grande de frases aqui que ele realiza todo um estudo sobre isso, ok? E aí ele pergunta para o André, que é onde nós paramos, né? Assim, entendeste? Né? Então, nós paramos neste ponto. O instrutor, com ar fraternal, indagou: entendeste? É isso que eu me lembro de que aconteceu e que nós paramos nesse ponto. Alguém tem alguma coisa que está errada a minha marcação? Se não estiver errada, nós vamos começar então a partir deste ponto. Você pode ler para nós, Elisete? Tudo bem.
Respondi afirmativamente, possuído de sincera alegria, porque afinal assimilara a lição. Calderaro fez aplicações magnéticas sobre o crânio do enfermo, envolvendo em fluidos benéficos, e disse-me, após longa pausa: temos aqui dois amigos de mente fixada na região dos instintos primários. O encarnado, depois de reiteradas vibrações no campo de pensamento, em fuga da recordação e do remorso, arruinou os centros motores, desorganizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. O desencarnado converteu todas as energias em alimento da ideia de vingança, acolhendo-se ao ódio em que se mantém foragido da razão e do altruísmo. Outra seria a situação de ambos se houvessem esquecido a queda, reerguendo-se pelo trabalho construtivo e pelo entendimento fraternal no santuário do perdão legítimo. Muito bem. Então, ele trouxe a história dos dois, não é? Então, o encarnado, né, ele tem a mente fixada na região, né? Também o desencarnado. Esse é um dos pontos no, no parágrafo anterior, né, que o Calderaro aponta para o André. Né? Esta fixação numa ou na outra, vamos dizer assim, região cerebral, né? Aquilo que ele está comentando, também se faz presente no corpo espiritual. Então, essas fixações, né, no nosso caso aqui, né, do vingador, né, ele está com ódio, quer se vingar daquele que o prejudicou no passado, e nada o demove. Como o outro tem sentimento de culpa, ele se liga, né, um ao outro. Então, os dois têm as suas mentes fixadas, né? E o que o Calderaro comenta no parágrafo anterior é que, no plano espiritual, né, essas fixações são ainda mais importantes, porque, né, o cérebro, a matéria constituinte do nosso corpo espiritual, né, ela é mais suscetível às sugestões mentais, né, da nossa mente. E, portanto, ela é mais fácil de se moldar numa ou noutra situação. Para a gente lembrar, né? Não posso lembrar, mas para quem já leu e vai estudar, nós temos o livro Libertação, né? Em que lá um dos agentes que depois eles vão buscar para resgatar, né? Um dos agentes no plano espiritual inferior, ele leva uma mulher a assumir, né, a feição, né, e a postura de uma loba, pela forma como ela viveu na Terra. Então, ele impinge àquele espírito de uma mulher, né, a, a forma mental, ele a faz mentalizar e criar, né, no seu corpo perispiritual a forma de uma loba. Né? Então, ela passa a se apresentar como uma loba, sai uivando, né? Obviamente, ela fica completamente, né, presa das estruturas mentais e das equipes espirituais inferiores, né, do plano espiritual inferior. Então, ele está colocando aqui
que os dois amigos têm uma mente fixada na região dos instintos primários. Tudo aquilo que é, né, aquela repetição nossa, né, maquinalmente. Oi, tudo bom, Faustinho? É o Faustinho, né? É. A gente repete, vai fixando nas coisas da vida material, tudo aquilo se coloca como sendo vida material, ou a fixação mental. Eu te fiz, eu te odeio, eu vou te prejudicar, depois o outro faz a mesma coisa comigo, e fica naquele círculo vicioso negativo, né? Então, eles estão com as mentes fixadas na região dos instintos primários, né? O encarnado, depois de reiteradas, né, vibrações no campo do pensamento, em fuga, né, da recordação e do remorso, arruinou os centros motores, né, desorganizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. Ele se fixou, né, a sua mente no remorso, no sentimento de dor, né, e desorganizou todo o resto, trazendo então para o corpo físico, né, dado que ele está encarnado, as consequências dessa forma de pensar e de agir, né? O desencarnado converteu as suas energias, né, em alimento da ideia de vingança. Então, ao invés dele perdoar, né, ao invés dele, vamos dizer assim, se colocar na postura de alguém que deixa para lá o que passou e vai progredir, porque todos nós temos a capacidade, né, de pensarmos num futuro melhor, num futuro em que a alma seria ditosa, receberia, né, as coisas boas. Ora, para isso é preciso você estar mentalizando esse ideal, né? E o nosso irmão, ao invés de fazer isso, né, ele se prendeu na dor e no sofrimento, e agora eu vou me vingar e ele vai sofrer aquilo que ele me fez sofrer, né? Então, ele ficou com a ideia fixa da vingança, né? E aí ele diz, acolhendo-se ao ódio em que se mantém, de novo, ele usa a palavra fuga, né? Foragido, né, da razão e do altruísmo. Eles não querem pensar, não querem raciocinar. E a gente vê muito isso, muitas vezes, nas nossas reuniões mediúnicas, né? O espírito está preso na ideia de vingança. Ele só olha aquilo que aconteceu com ele, né? O sofrimento que ele passou. Daí, quando você fala assim, mas será que não seria melhor, né, você esquecer isso daí e ir para um outro caminho? Será que você, percebendo que agora você é um espírito livre, certo? E ele está encarnado, será que essa ideia da reencarnação não poderia levar você a pensar que em vidas anteriores você o prejudicou? Ele não consegue pensar nisso. Ele não consegue refletir. A mente dele está presa no próprio sofrimento e na ideia do ódio e da vingança, né? Então, o Calderaro diz que, lógico, que se eles fizessem, né, tivessem posturas diferentes,
eles iam conseguir melhorar bastante. Mas não fazem, né? Vai sofrer as consequências, e estão sofrendo. Comentários? Nenhum? Então vamos em frente. Por favor, Lisete. O assistente deixou perceber novo brilho nos olhos percussientes e acrescentou: segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isto mera virtude, senão princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual. No pensamento residem as causas. Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio. É questão de tempo. Lícito é esperar sempre o bem com o otimismo divino. A mente humana, de maneira geral, ascende para o conhecimento superior, apesar de, por vezes, parecer o contrário. Olha aí que coisa mais interessante, né? É muito interessante, porque isso nos dá esperança sempre, né? Ele fala assim, a mente humana, de maneira geral, né, cresce, ascende, sobe para o conhecimento superior, apesar de, por vezes, parecer o contrário. Quantas e quantas vezes, no conjunto, né, a gente fala assim, meu Deus do céu, essa humanidade não tem conversa, não tem jeito, né? Não dá para ser dessa forma, não é? Quantas e quantas vezes. Ao mesmo tempo, quando nós vemos situações calamitosas, né? Situações em que a gente vê uma pessoa sendo agredida, tendo um problema, tendo outro, o número de pessoas boas, né, que aparecem para ajudar e nos dar conforto e nos reerguer, né? E aí a gente consegue sair. Ou seja, de maneira geral, a humanidade está progredindo, embora a gente possa ver claramente, né, o egoísmo, a prepotência, né, de modo geral, graçando na nossa cultura ainda, da vida terrena, né? Ainda nessa semana passou essa coisa absurda do, do Trump falando que ia, né, vai anexar a Groenlândia, vai anexar o Golfo do México, o Panamá lá, o Canal do Panamá, coisas assim, malucas, né? Do ponto de vista de um presidente de um país tão poderoso. E é por isso que assusta todo mundo, né? Mas e isso daí mostra para nós, né, que efetivamente, né, a humanidade ainda traz traços muito pesados, né, de uma inferioridade ainda muito grande. Quase sempre essas coisas, né, se traduzem claramente como a força, né, a força do maior, o maior, aquele que é o mais forte, né, subjugando os que são mais fracos, pelas mais diversas formas, né? Então a gente precisa também ter a esperança e olhar pelo outro lado, né? E é por isso que ele, então, termina esse parágrafo, né, dessa maneira muito inteligente, muito interessante, porque ele diz a mente humana, de maneira geral, ascende para
conhecimento para o conhecimento superior. Pouco a pouco, né, a humanidade como um todo vai se libertando, né, desses pensamentos egoístas, né? É por isso que, de vez em quando, aparece aquele negócio, por exemplo, como aquele negócio da corrente do bem, né? As coisas boas que a gente faz para uma pessoa, que aí passa para outra, que faz também, e aí depois vai a outra e faz também para outra, e assim por diante. Agora, é preciso, né, a gente trabalhar nesse negócio. E tem que trabalhar interiormente para poder agir nisso, né? São os meus comentários. Comentários de vocês? A gente. Oi, Guilherme. Oi. Eu não sei se é impressão minha, mas hoje as coisas estão. Sobre isso que você falou, elas estão muito mais intensas do que há alguns anos, há uns 25 anos atrás. Eu não sei se é em virtude de a gente ter hoje as redes sociais e as notícias aparecerem mais rápido, né? Mas a gente percebe que hoje as pessoas têm mais liberdade de falar aquilo que acham, sem consequência nenhuma, né? Por exemplo, o caso do Trump, aí, que quer juntar tudo, quer fazer uma baderninha amigável aí, né? E outras coisas que acontecem, né? Esses acidentes que tem, as pessoas correm, ajudam, mas às vezes elas fazem isso, passa um tempo, esquece e não consegue ter essa mesma afinidade, esse mesmo carinho, essa mesma dedicação com as pessoas mais próximas. Então ajudam, né? Mandam ajuda, mandam roupa, mandam cobertores, mas aqueles que estão próximos têm assim aquela rivalidade, tem uma falta de fraternidade muito grande, uma falta de amor com os mais próximos. Eu não sei, eu tenho uma impressão meio esquisita a respeito disso, mas Então, deixa eu só comentar uma coisa. Leia Emmanuel, né? Então, Emmanuel nos comenta nos diversos livros dele, né, olhando a humanidade, o seguinte: 95, 99% dos lares humanos, né, são constituídos por espíritos que precisam se acertar. Eles não estão ali todos bonzinhos uns com os outros. Em princípio, os laços consanguíneos deveriam aproximar, né, os irmãos uns dos outros, né, aproximar o pai dos filhos, qualquer que ele seja. Acontece, né, que todos nós que reencarnamos, embora tenhamos a bênção do esquecimento do que fomos e do que nos aconteceu no passado, né, sentimos a vibração normal de espíritos que não são afins com os nossos. Além do que, nós, quando estamos libertos do corpo físico, né, nos mostramos tal qual somos no plano espiritual, né? E dependendo da nossa capacidade de nos libertarmos das amarras do corpo físico, né, na hora do sono, né, nós podemos estar muito claramente tendo informações sobre aqueles que são meus irmãos, minhas irmãs, meus pais, quem são eles para o meu espírito imortal, né?
E aí fica mais difícil a gente ter, né, os nossos entes queridos nos auxiliando, ou pensando, né, percebendo uma determinada situação e não vai agir em nosso benefício. O que é uma coisa absolutamente natural, dadas as consequências de estarmos vivendo num mundo de expiação e provas, que nada mais é, né, do que o conjunto de espíritos que pensam de maneira semelhante, que sentem de maneira semelhante às nossas. Esse é o ponto que eu acho muito mais fácil ajudar um desconhecido e até me enternecer por aquele desconhecido, mas a minha dificuldade em tratar o meu irmão é muito grande. Por quê? Porque a aversão é mútua, a aversão um pelo outro. Daí que o Kardec, no Livro dos Espíritos, coloca a responsabilidade dos pais desde a criança, desde o início, né, da criança, que vai se desenvolver, ensinar a oração, ensinar o perdão, o respeito ao próximo, tudo aquilo que pode substituir os nossos instintos anteriores. Começa lá na fase da infância, né? Porque a hora que a gente consegue fazer esse trabalho com os nossos filhos, né, vai chegar uma hora que esses ensinamentos vão ser colocados em prática pelos nossos filhos, né? Então, trabalhar a criança logo cedo, evangelizar os nossos filhos, ajudar os nossos filhos mais jovens, a aprender, né, a perdoar, a respeitar, a orar, né, a se submeter à vontade de Deus, né? Quando a gente consegue fazer isso, aqueles sentimentos de irmandade, né, que vai ter com o respeito mútuo entre todos, vence as nossas tendências anteriores, os nossos sentimentos, né, contrários, que a gente tem e que vem conviver em conjunto no lar, né, como irmãos, aqueles que foram inimigos no passado. É esse o processo da reencarnação que se espera. Se nós compreendermos isso, né, naturalmente nós faremos pelo nosso próximo aquilo que nós temos facilidade em fazer em benefício do outro. É como eu vejo. Eduardo, a minha mãe, você acabou de falar isso agora, eu estava lá em Casabranca, na última casa que nós moramos lá, eu me vi sentado na mesa, quando a minha mãe percebia que tinha alguma coisa errada, ela falava assim, vem cá os três, vamos fazer o evangelho. Não tinha hora. A gente era pequeno, eu devia ter o quê? Não, nessa época eu já tinha o quê? Uns 15 anos, mais ou menos, 14. E antes disso também ela fazia isso, chamava a gente, sentava eu, a Malu e a Lívia na mesa, meu pai sempre viajando, e ela lia um pedacinho do Evangelho, comentava, a gente fazia uma prece, pedia por ele, pedia pela casa, e a gente foi educado dessa forma, né? E hoje eu vejo as consequências disso, porque hoje, algum tempo atrás, às vezes eu até ficava preocupado, meio desesperado, mas hoje não. Hoje eu assento, dou uma relaxada, né? Pego um livro, vou ler o Evangelho, vou ler uma das obras do André Luiz, e, assim, consigo me acalmar, mas tem
a gente percebe que tem muita gente que não consegue fazer isso. A pessoa fica com uma agitação e, e não consegue se livrar, às vezes, daqueles tormentos que tem dentro. Pois é. E E desconta no outro. E vamos pedir para o vento continuar soprando para empurrar o barco para frente. Pois é. Mais comentários, pessoal? Tudo bem, então. Continuando, então, por favor. Em seguida, permaneceu Calderaro longos minutos em vigorosas irradiações magnéticas, que, envolvendo a cabeça e a espinha dorsal do enfermo, se me afiguraram fortemente repousantes, porque em breve o doente, antes torturado, se abandonava a sono tranquilo, como se sorvera suavíssimo anestésico. Dentro, em pouco, encontrava-se em nosso círculo temporariamente afastado do veículo denso, tomado de pavor perante o verdugo implacável, que se mantinha sentado, impassível, num dos ângulos do leito. Verifiquei que o enfermo não nos notava a presença, qual acontecia com o algoz em muda expectativa. Contava como certo que o assistente os cumulasse de longas doutrinações. Calderaro, porém, guardou absoluto silêncio. Não me contive. Interroguei-o. Por que os não socorrer com palavras de esclarecimento? O doente parecia-me aflito, enquanto o perseguidor se erguia, agora mais agressivo. Por que não sustar o braço cruel que ameaçava um infeliz? Não seria justo impedir o atrito que acarretaria consequências imprevisíveis ao companheiro hospitalizado? O instrutor ouviu-me sereno. Não, para. É uma questão. É lógico que o Calderaro, se ele ficou quietinho ali, parado, né? É porque ele tinha as razões dele. Vamos primeiro ver a situação. Assim que o corpo físico adormeceu, né? O espírito do enfermo se desligou do corpo, né? Se desligou do corpo físico. Ele descansou fisicamente. E, pimba, saiu, né, do corpo físico, como acontece conosco quando nós dormimos. Nosso espírito se desliga do corpo físico, né? Aí se desliga entre aspas, né? A gente tem o cordão prateado, né, vamos dizer assim, que nos liga como espíritos ao corpo físico, que nos serve de instrumento no nosso crescimento nesta vida, né? E aí ele saiu do corpo físico e encontrou quem? O algoz, né? O que é interessante, né? O algoz se mantinha sentado, impassível, num dos ângulos do leito. Verifiquei, o André Luiz falando, né, que o enfermo não nos notara a presença, qual acontecia com o algoz em muda expressão, expectativa. Ou seja, o espírito, né, vingador também não percebia a presença do Calderaro e do André Luiz.
Ele não percebia, né? E aí, o Calderaro parou. Ele não fez mais nada. Ele não foi chamar e conversar um com o outro. Por quê? Lembra, no outro livro, que era Missionários da Luz, né? Quando haveria a reencarnação do Segismundo, quando o Segismundo se desligou do corpo físico, né? Ele ficou apavorado. Ah, Segismundo não, desculpa. O pai do Segismundo. Esqueci também o nome dele agora. Né? Mas quando ele se desligou, né? Ele encontra o Segismundo e fica apavorado, porque ele sabe que aquele espírito lá o havia matado em vida anterior. Intimamente, ele não sabe isso, porque ele teve a bênção do esquecimento. Sigismundo sabia, mas ele teve a bênção do esquecimento quando reencarnou. Né? E aí, o que faz o Calderaro? Começa a conversar. Ah, desculpa, o Alexandre, né? Começa a conversar com aquele que seria o pai do Sigismundo com o Sigismundo. Eles fizeram ali, né, uma coisa. Mas aqui não. E o André Luiz ficou assim, mas como não? Como é que, por que ele não, não impediu, né, que o espírito vingativo partisse para a agressão ao, ao enfermo? Como é que pode ser uma coisa dessa? E era óbvio, né, que o espírito, ao ver o outro que saiu do corpo físico, e ele sabia que de tempos em tempos o outro saía do corpo físico. Ele foi tirar as satisfações, né? E o André Luiz fala, mas, cara, você vai lá, acalma ele, dá a passe, né? Acalma. Que não pode, né? Por que que não cuida, né, do sujeito? Não está certo, não é? Então vamos lá. Comentários de vocês? Alguma coisa chamou a atenção? Que a gente passou batido? Não, então vamos em frente. O instrutor ouviu-me sereno e respondeu: Falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou os nossos filhos. Para nós ambos, espíritos de raciocínio algo avançado, mas de sentimentos menos sublimes, são eles dois infortunados e nada mais. Damos-lhes, no momento, o de que dispomos, isto é, intervenção benéfica no campo de seus sofrimentos exteriores, nos limites de nossas aquisições, no domínio do conhecimento. Viu? Para um pouquinho. Olha que coisa importante. A gente viu que o Calderaro explicou para nós, a gente não pode julgar, nós não sabemos o que aconteceu, tarará, tarará. É um espírito acostumado a auxiliar com muito conhecimento. E aí ele reconhece isso, né? Nós somos espíritos de raciocínio algo avançado. E que esses dois espíritos não seriam nada mais do que dois irmãos infortunados. Dois irmãos, deve ser, que vai fazer? Eles pensam e sentem assim, né? Aí ele fala assim,
nós não temos como dar o amor. Os dois espíritos seriam indiferentes ao nosso coração, né? Então ele fala assim: nós não conseguimos dar aquilo que eles precisam, né? Não é o conhecimento nessa hora que vale, é o sentimento, é o amor, que nós não conseguimos ainda colocar em prática no nosso dia a dia. Principalmente, eu acho que é importante a gente esclarecer, né, que está colocado aí na doutrina espírita muito claramente, e nós entendemos perfeitamente que espírito não tem sexo, certo? Tá bom. Por que que o Calderaro se apresenta como homem e o André Luiz também, certo? Enquanto um espírito feminino se apresenta como uma mulher, né? Ou seja, pelo menos ainda na nossa condição de espíritos vivendo num planeta de expiação e provas, a nossa psique continua no plano espiritual. Geralmente, nós mantemos não somente a forma física, mas também o modo de pensar, o modo de sentir. Então, eu continuarei sendo, no plano espiritual, o Eduardo, com todas as limitações que ele tem de sentimentos. Eu não consigo pensar e sentir como uma mulher. Por quê? Porque nesta vida, e provavelmente em outras, né, eu posso estar vindo, reencarnando por um bom tempo como homem, eu mantenho a minha psique masculina, certo? E, portanto, no plano espiritual, eu mantenho isso, que é o que eles têm ali. Eles têm muito conhecimento, mas não desenvolveram, e esse é um dos pontos chaves, né, na evolução nossa, que é o sentimento da mulher. Como a mulher vê a vida, como a mulher sente a vida, como aquela mulher vê o próximo, né? Principalmente, esse é o meu entendimento, tá, gente? Principalmente relacionado, né, com o sentimento materno, né, com a maternidade, isso leva a mulher a trabalhar os sentimentos. Geralmente a mulher pensa primeiro no outro, porque ela está acostumada a pensar primeiro no filho. Meu filho não vai passar fome. Ela não pode, ele não pode passar fome. Eu quero dar alguma coisa para ele. Ah, eu só tenho aquilo, é para ele, então não é para mim. Né? Enquanto quando a gente vê nas organizações patriarcais, que sempre foi assim, o mais forte comia primeiro. O que sobrasse ia para os outros. Não é? Então, para a mulher é mais fácil trabalhar os sentimentos e não para os homens. Então, a nossa mente, ela vai entender os dois do outro lado simplesmente como dois espíritos que estão brigados entre si, não querem se acertar. Não é isso. Mais que se ajude, mas se eles não querem, não querem. Pronto, acabou. Por que eu vou ficar conversando com eles? Não tenho, não consigo demonstrar o sentimento que ele precisa. Comentários?
Ô, Eduardo, eu queria falar uma coisa assim, porque Estou falando demais hoje, né? Desculpe. é isso que você colocou, a gente pode trazer para a prática no diálogo durante o trabalho mediúnico. De um outro aspecto, não nesse do sentimento, mas não é sempre que a gente vai ganhar a briga. Não é sempre que o espírito vai aceitar que ele poderia fazer diferente. E os dialogadores, ó, não tem que ficar preocupado com isso. Ele está fazendo o melhor possível. É o mesmo caso aqui. A gente às vezes está falando, você percebe que o espírito não está nem, né? Às vezes até está lá mais por eles, até mais por educação até. Né? Então é importante a gente lembrar sempre que no diálogo não é toda hora que a gente vai convencer o espírito. Às vezes você pega perrengues milenares aí, não é em 10 minutos de conversa que você vai quebrar, né? Então, que a gente também tem essa aceitação se o diálogo não for aquilo que a gente gostaria que fosse. Mas estamos fazendo o possível e se deixar uma sementinha já é alguma coisa. Penso assim. Legal. Muito bem. Então, vamos em frente, então? Olhou para a grande porta próxima e acentuou. A providência não foi, porém, esquecida. A irmã Cipriana, orientadora dos serviços de socorro do grupo em que coopero, não pode tardar. Mais alguns instantes, durante os quais o verdugo e a vítima reciprocavam palavras amargas, e o prestimoso mentor prosseguiu. Lembras-te de Desposséguer? Sim, recordava-me de modo vago. Fez-se em meu cérebro uma livre associação de ideias, remunerando estudos que levara a efeitos sobre certas realizações de Charcot. Não podia, entretanto, especificar particularidades, porquanto a psiquiatria não fora meu campo direto de trabalho na medicina. Tornou Calderaro solícito. Desposséguer foi um dos primeiros magnetistas que encontraram o sono revelador, em que era possível conversar com o paciente noutro estado consciencial que não o comum. Desde então, a descoberta impressionou os psicologistas. Com ela, surgia a nova terapêutica para tratamento das moléstias nervosas e mentais. Entretanto, para nós, neste lado da vida, o fenômeno é corriqueiro. Diariamente, milhões de pessoas adormecem sob a influência magnética de amigos espirituais, a fim de serem auxiliadas nas resoluções inadiáveis. E por que não tentarmos o esclarecimento verbal agora a estes nossos amigos? Insisti ansioso por minha vez, observando os infortunados contendores que se trocavam insultos e acusações. Porque seu conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro, acrescentou o instrutor tranquilamente. Com a nossa cultura, retificamos os efeitos, quanto possível, e só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Ora, os nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo para modificar atitudes mentais em definitivo, e nós ambos, por enquanto, apenas conhecemos sem saber amar. Nesse momento, alguém assomou à porta de entrada. Oh, era uma sublime mulher, revelando idade madura. Nos olhos esplendia-lhe brilho e meigo enternecedor. Curvei-me como vi. Não, pode parar. Está no finalzinho. Tá bom, vai. Então vai lá. Curvei-me comovido e respeitoso. Calderaro tocou-me o ombro de leve e murmurou-me ao ouvido. É a irmã Cipriana, a portadora do divino amor fraternal que ainda não adquirimos. Pois é. É que eu queria deixar essa partezinha para a gente
recomeçar na semana que vem, né? Mas, então, é muito interessante, né, a forma como o Calderaro está explicando para o André Luiz, né? Ele fala sobre o Puigsegur, sei lá, que foi um dos primeiros magnetistas. É interessante, né? Porque a partir de Mesmer, né, quando ele fala sobre o magnetismo animal, que Mesmer propõe isso, inclusive para a sociedade parisiense, né, de ciências, né, parisiense, ele inclusive gozou de prestígio lá na França um tempo, o Anton Mesmer, né, França Anton Mesmer, né? Aí apareceram todos esses magnetizadores, né? E foi interessante que ele, então, chama o Puigsegur, né? Pergunta para o André se ele tinha, se ele lembrava, né? Que ele foi um cara que conseguiu mostrar que o indivíduo magnetizado, né? Portanto, num outro estado de consciência, que não o comum, né? Ele era mais sensível, né? Então, e conversar, né, com uma pessoa nesse estado, né? E, como ele coloca aqui, né, surgiram nova terapêutica, né, para tratamento das moléstias nervosas e mentais. Se atingir o ser num outro estado de consciência, que não a nossa consciência. Quando eu vou, por exemplo, né, no psiquiatra ou no, no terapeuta que está fazendo psicoterapia, você tem associações de ideias, ele te leva a, a pensar em diferentes coisas e, de repente, se forma na sua mente, porque você está sendo induzido, né, a pensar mais livremente, vamos dizer assim, a resposta para um problema que você tem, um sentimento que te causa dor, né? Então, ele fala dele. E ele fala assim, para nós, entretanto, né, neste lado da vida, o fenômeno é muito corriqueiro, é normal, né? Diariamente, milhões de pessoas que são adormecidas sob a influência magnética, né, dos amigos espirituais, são levados a serem esclarecidos, né, e auxiliados durante o sono físico, né, são levados para lá. E ele fala assim, também, porque não tentamos o esclarecimento, que o André Luiz insiste, né? Ele fala assim, porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. E ele fala, nós não temos condições de fazer isso, né? E aí surge, ele fala assim, só os que amam efetivamente, né, conseguem atingir as causas profundas, porque os espíritos ali precisavam não ficar refletindo, né, sobre a razão de um ou do outro, né? Eles precisavam ser tocados no coração. E só aquele que ama verdadeiramente é que consegue fazer isso. E é então que chega a irmã Cipriana.
né? Que vai, então, como o André Luiz coloca aqui, era uma sublime mulher, revelando idade madura, nos olhos, né? Esplendia-lhe brilho meigo e enternecedor. E aí eu curvei-me, respeitoso. É a nossa irmã Cipriana. E assim a gente termina esse capítulo e no próximo domingo a gente começa o capítulo 5. Beleza? Todos. O Eduardo, eu estava vendo aqui, Hum. ele foi discípulo, né, do Franz Anton Mesmer, que é o que você fala. Ah, o Puigsegur. Olha, tá vendo? Ele era um francês Uhum. militar ainda, engraçado a parte política dele e profissional. E depois ir para essa parte de magnetismo. Interessante. Eu vou ler mais coisas sobre ele. Uhum. Muito bom. Então, no capítulo, na semana que vem, a gente vai começar a leitura do capítulo 5, né, que é o poder do amor. Certo? Alguém quer fazer a prece de encerramento? Já passou 1 minuto. A Márcia vai fazer aqui. A Márcia vai fazer? Que bom. Vou. Obrigado. Mestre Jesus, que nós consigamos carregar um pouco dessa lição para as nossas vidas e principalmente para os nossos corações. Nos ajuda, Mestre, a sermos melhores do que temos sido até então, que consigamos desenvolver, ainda que minimamente, o amor para que consigamos ajudar os nossos irmãos em necessidade. Contamos também com o auxílio de toda a equipe espiritual responsável por esse estudo, pela equipe espiritual do nosso cantinho, e pedimos que vocês estejam sempre conosco, que nunca nos abandonem. Que assim seja. Assim seja. Muito bem.